Olá, meu professor da Escola Bíblica Dominical, professora, aluno, superintendente, secretário, tesoureiro, coordenador. Quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor e dizer que estamos aqui mais uma vez para comentarmos o assunto da lição número 7. Achei que você ia dizer outro número, hein? Não, é de número 7, que vamos estar vendo no próximo domingo, dia 16 de fevereiro. Pois é, o mês de janeiro já foi embora, já passamos ou estamos, né, na metade da nossa lição e vamos comentar essa lição maravilhosa, lição de número 7, a queda do ser humano. Todas as lições estão sendo muito úteis para a nossa vida espiritual. A número 7 vem trazer agora a queda e a consequência do ser humano em relação à sua queda, ao pecado do homem. Texto áureo, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Mais uma vez aqui eu quero lembrar os irmãos que nós estamos trazendo uma pré-aula, um subsídio para a sua aula no domingo. Porque se nós comentarmos a lição aqui, os pontos, o texto, tudo conforme está nela, tem irmão que não vai ir na escola dominical domingo de manhã, e nós não queremos isso, nós queremos a sua presença no domingo de manhã. Vamos pegar sim alguns pontos da lição, mas o mínimo possível, tá? Para nós podermos comentar os assuntos que contém na lição, mas que não está contido na lição. Um pouquinho de matemática aí para descontrair um pouco. Verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. O ponto central da lição, a queda humana representou a perda do completo domínio do homem sobre a criação. O homem perde o seu habitat. O homem perde a sua comunhão com Deus, de viver na presença de Deus. Nós vamos ver isso no decorrer da lição. É só uma palhinha, né, digamos assim, um pequeno comentário sobre o que aconteceu com o casal quando peca. Eu falo isso, tem uma palestra para casais e nós falamos isso. Primeiro vem a crise espiritual, né? Pecaram, saíram da presença de Deus. Segundo, vem uma crise conjugal. A mulher que o Senhor me deu, foi ela que me fez pecar. Houve um desentendimento entre o casal. Depois veio a crise financeira, perderam o seu lar, foram expulsos do Éden. E quarto, veio a crise familiar. Um irmão mata o outro. Mas olha que interessante, diante de todas essas crises, de todos esses problemas, perdendo o domínio, perdendo o seu lugarzinho lá, privilégio, nem assim o casal se separou. Mas esse é assunto para uma outra aula. Vamos em frente, meus irmãos. Introdução. Vamos já na introdução. No que acredita as igrejas, assembleias de Deus em relação ao pecado? O que significa queda do ser humano ou queda no Éden? Essas e outras perguntas poderão ser respondidas dentro do assunto de hoje. E eu diria que não só no que acredita as igrejas, Assembleia de Deus, mas a igreja que defende o Evangelho, a igreja que prega o Evangelho. Ela acredita também nessa mesma linha de raciocínio. Talvez você é um presbiteriano, é um batista. Temos alguns pontos diferentes de pensarmos, mas a minha Bíblia, quer dizer, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não é da Assembleia de Deus, ela não é da Igreja Católica, ela não é da Presbiteriana, enfim, a Bíblia é a palavra de Deus, é para todos. Ela condena o pecado na Assembleia de Deus, ela condena o pecado na Presbiteriana, ela condena o pecado na Quadrangular, enfim, nós temos como regra de fé, como manual de fé, a Bíblia Sagrada. Então, no que acredita, vamos mudar ali as igrejas, né, em relação de Deus em relação ao pecado.
vamos para frente, o que significa a queda do ser humano. As expressões queda do ser humano, queda do Éden, queda do homem, são expressões teológicas para designar o momento em que o pecado entrou no mundo, por meio do primeiro casal, Adão e Eva, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Então essas expressões, elas vêm designar o quê? O pecado, quando o pecado entra no mundo. Através de quem? De Adão e Eva, através do ser humano que Deus criou. Foi dada a Adão a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Ele, contudo, podia comer livremente de toda a árvore do jardim. Mas ele escolheu o que? Escolheu desobedecer a Deus. Foi plantado um jardim, foi plantado árvores diante dele e foi colocado, até mesmo a árvore da vida ele estava liberado, porque diz de toda a árvore. Vamos ver esse assunto um pouquinho mais para frente. Então Deus planta o jardim, coloca o homem e dá a ele o livre arbítrio. Tá? E nós temos aqui, eu quero que você preste atenção nesse quadro aí, nós temos aqui a formação do jardim no Éden. Nós tínhamos as árvores agradável à vista, nós tínhamos árvores boas para comer e tinha a árvore da vida. A árvore agradável à vista, 100% do homem. A árvore boa para comer, 100% do homem. A árvore da vida era 100% do homem. Mas a do conhecimento do bem e do mal pertencia a Deus. E por que colocar esta árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, junto com as outras? Não podia ter colocado separado? Deus não podia ter colocado essa árvore lá pertinho dele, para que o homem não viesse a pecar? Não, mas Deus precisava que o homem fizesse uma escolha. Ou o homem escolheria servir a Deus, comer da árvore da vida, assim ele se tornaria eterno, que ele não foi criado eterno, ele não comia da árvore da vida todo dia, ele foi feito uma escolha. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 6, Deus diz, agora vamos tirar o homem daqui, porque ele é como um de nós. Vamos tirar para que ele não coma da árvore da vida e assim viva eternamente no pecado. E como ele viveria eternamente no pecado? Só para vocês terem uma ideia, provavelmente ele seria como um zumbi. Um corpo apodrecido, porque estava em pecado, mas não morreria, porque tinha comido da árvore da vida. Então Deus coloca por quê? Porque ele quer comunhão. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Nosso Deus é um Deus de... Ele visitava Adão, ele vinha conversar, ele quer estar com você. Ele não precisa de mim. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, mas sem ele não quer. Ele não quer sozinho, ele quer com você, ele quer comigo, ele não quer fazer as coisas sozinho. Por quê? Porque ele é um Deus de relacionamento, Deus de comunhão. Por isso ele coloca a árvore dele, que quando Eva vê, ela vê as mesmas qualidades das outras árvores. Só que das outras árvores estavam o quê? Separado, cada árvore tinha a sua qualidade. E ela vê ali e ela sente vontade, porque era agradável, era bom de se comer aquela árvore. O homem que nós estamos estudando, que é a antropologia bíblica, ele é dotado do que? De escolha. Por isso a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no jardim do Éden. Ele foi dotado de um livre-arbítrio, vamos falar sobre isso, e ele tinha o poder de escolha do que? Da amartiologia, do pecado, ou da soteriologia, da salvação. Como ele foi criado inferior aos anjos, se ele pecar, ele tem direito à redenção. Então esse é o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Pecou, errou, mas ainda assim tem direito à salvação. E onde nós encontramos tanto o assunto na Bíblia para o pecado como para a salvação, o livro excelente para ler e estudar sobre é o livro de Romanos.
que traz ali tanto sobre o pecado do homem quanto a sua redenção. O casal desobedeceu a Deus, pois a serpente, identificada em Apocalipse como diabo e Satanás, entrou em cena e enganou a Eva. E foi assim que a humanidade conheceu experimentando o mal. Então, através de Eva. E nós vamos dar uma olhadinha nessa história agora. Eva permite a entrada da serpente. Através do quê? De uma comunhão. Isso não acontece do dia para a noite. Ela cria uma comunhão. E uma hora em que Adão está longe dela no Éden, e a serpente, como diz Gênesis 3:1, era mais astuta, né, do campo, ela vem e convence a Eva. Ah, mas será que é isso mesmo? Nas minhas palavras, a serpente estaria dizendo, será que é isso mesmo que Deus disse? Não, vocês vão ser semelhantes. Olha o que gera comunhão errada. Olha o que gera um diálogo, Salmo capítulo 1, ele diz bem, o justo ele não se detém, ele não manda, ele não se detém e ele não se assenta. Por quê? Porque se ele andar, ele vai parar. Se ele parar, ele vai se assentar, ele vai ouvir o conselho dos ímpios. E daí ele cai no pecado e vai acontecer igual aconteceu com Eva. Então Eva cria uma comunhão com a serpente. A serpente sabia que ela não poderia chegar em Adão, porque a ordem foi dada a ele. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vem o grande questionamento. Mas, o que Adão deveria ter feito? Adão deveria ter feito o quê? Adão deveria ter feito o quê? Ele deveria ter esperado Deus chegar e dar a sua vida pela sua esposa. Efésios capítulo 5, a partir do 22. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Era o que ele deveria fazer, mas ele não faz. Ele come o fruto e os dois perdem a comunhão com Deus. Qual ficou a condição do homem? Bem, a condição do homem é essa. Ele é uma casa murada, como diz em Levítico, capítulo 25, do 29 ao 30. Toda casa murada, ela poderia ser vendida, mas ela teria que ser comprada de volta dentro do período de um ano. Passou o período desse um ano, ela não precisava ser devolvida mais nem no jubileu, mas toda a casa murada. Então a condição do homem era essa, ele tinha um muro, é o corpo, a casa é a alma, e o que acontece? Ele vende, ele troca, ele entrega da forma que você quiser essa casa ao inimigo de nossas almas, ao inimigo de nossa alma. Então ele faz essa troca, ele come, ele desobedece, então acontece essa troca. E esse inimigo ele passa a ser o quê? Ele passa a ser dono por um período de tempo. Ele tem um tempo que ele vai ser dono de uma certa forma dessa casa, dessa alma. Até que o Espírito Santo venha, convença o homem do pecado e do juízo, daí ele deixa de ser dono também. Mas essa ficou a condição do homem. Por isso que nós lemos lá em Isaías 61, e versículo 2, onde Isaías diz que vem apregoar o ano aceitável. E depois em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus fala que ele foi ungido para pregar e anunciar o ano aceitável. E ele diz, hoje se cumpriu esta profecia e senta na cadeira. Então, o ano aceitável na nossa vida é o tempo que nós temos, não é figurado, é o tempo que nós temos de vida para aceitarmos a Jesus, para que o nosso irmão mais velho vá lá e quite essa dívida que nós temos. Porque se nós não temos condições, se você ler Levítico capítulo 25, você vai entender que se você não tivesse condições de comprar de volta a sua casa, o parente mais próximo, o irmão mais velho, poderia fazer isso. Vamos conceituar o pecado, vamos ver qual que é o conceito de pecado.
São dois os termos genéricos para o pecado. O primeiro deles aparece em hebraico no Antigo Testamento, substantivo ratá. Sei que você está lendo ali chatá, mas no hebraico não é pronunciado assim, é ratá. O pecado jaz à porta, cuja ideia básica é errar o alvo, do qual deriva o verbo todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Errar o alvo, que é quem quem erra o alvo, quem é precipitado. Geralmente a gente cai no pecado, a gente pega por nos prepararmos, por nos adiantarmos, por querer fazer o quê? O desejo da concupiscência da carne. O segundo termo é correspondente ao grego, armatia, no Novo Testamento, sem conotação moral no grego clássico secular, aparece com tal sentido na Septuaginta e no Novo Testamento. Todo pecado e blasfema se perdoará aos homens. O pecador erra o alvo, ou o objetivo da vida que Deus coloca diante dele. Então esses são os dois termos, em hebraico, ratá, e em grego aparece pecado de blasfêmia perdoar, na moral do grego aparece amartia. É os dois termos que nós vemos tanto em hebraico quanto no grego, é errar o alvo. Perder o objetivo da vida que Deus colocou diante dele. Há ainda inúmeras outras palavras que expressam o pecado: transgressão, impiedade, maldade, perversidade, engano, sedução, iniquidade, injustiça, incredulidade. Tudo isso é pecado, é errar o alvo, é perder a direção. 2. A origem do pecado. O pecado já existia mesmo antes da criação de Adão e Eva. E nós vemos, que interessante, olha que interessante, nós vemos o seguinte: se Deus sabia que o homem ia pecar, se Deus, como ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, tinha um conhecimento que o homem ia pecar, por que ele criou o homem? Por que ele fez? Ele poderia se livrar desse problema não criando o homem, mas nós vamos chegar lá. Aguenta um pouquinho aí. O pecado ele originou-se no coração de um querubim ungido, que juntamente com um grupo de anjos, rebelou-se contra Deus, razão pelo qual os insurgentes foram expulsos do céu. Então o pecado já existia antes de Adão e Eva. Ele não foi no Éden, mas foi no céu. Por quê? Porque Deus precisava também que os anjos fizessem uma escolha. E na rebelião de Lúcifer, ou Luzeiro, ou Diabo, como você queira pronunciar, os que não aceitaram foram os eleitos. Mas uma terça parte concordou com essa rebelião. Então você vê que quem está no céu, os anjos que estão no céu, adorando a Deus, a serviço de Deus, para serem ministros do seu céu na terra também, eles são eleitos através do quê? De uma escolha, da mesma forma do homem. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus dá a escolha de obedecer ou não obedecer. Cabe a nós, homens e mulheres, o ser humano, a escolha de querer seguir a Deus ou não. Então nós vemos aqui que a origem do pecado não é no Éden, mas já é no céu. Então não importa o lugar, existe um lugar melhor que o céu? Existe? Não. E ainda assim, lá houve o pecado. O querubim ungido tornou-se Satanás, inimigo, diabo, nome que significa caluniador. Quanto aos anjos que se rebelaram, tornaram-se demônios. O pecado não é causado por Deus, de forma nenhuma. Ele não causa. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deus está longe de toda impiedade e injustiça.
Longe de Deus a impiedade todo-poderoso e a perversidade, Jó 34:10. E não há nele injustiça, Deuteronômio 32:4, Salmo 92:15. Vocês podem ver que o próprio Jó, quando o diabo se apresenta diante de Deus, e Deus fala, viste o meu servo Jó, e ele fala, mas também com tudo isso, né, agora tira os bens dele, o que Deus faz? Falou, faça você, eu não posso. Quando retorna, fala, mas ia pela sua vida, toca na saúde dele, fala, faça você, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ele a ninguém tenta e ele não pode ser tentado pelo mal. O pecado não é causado por Deus. Deus está longe de tudo isso. Nós já vimos isso. Deus não pode, ele não se aproxima. Ele é um Deus de justiça. Sabe qual? De termos o governo humano? É pela sua misericórdia, pelo seu amor. Porque se ele não tivesse misericórdia, não tivesse amor, ele não aceitaria nenhum governo que não fosse o dele. Por isso ele cria o ser humano com justiça, mas junto com a justiça ele põe misericórdia e amor, porque sem isso, meu irmão, nós não teríamos prefeito, nós não teríamos governadores, Deus não aceitaria nenhum governo, ele seria o governo. Mas na sua graça, na sua misericórdia, o que acontece? Ele permite um governo humano. O pecado não é causado por Deus. Olha que interessante, eu achei essa tirinha na internet aí, e diz assim, ei, eu não abriria essa porta se fosse você. Nós vemos lá em Gênesis, quando Deus fala com Caim, ó, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado está espreita a tua porta. E ele deseja acabar com você, ele quer aniquilar, o pecado quer arrasar com o ser humano. Cabe a ti vencê-lo. Versão King James, esse versículo bíblico. Então você vê que o pecado ele jaz à porta, ele está ali a cada instante. O inimigo de nossas almas está como um leão rugindo a quem possa tragar. Por isso que nossa vida ela tem que ser pautada no Evangelho, nós temos que seguir a Cristo, que é o nosso caminho. E é de manhã, de tarde e à noite, não somente na igreja, mas a todo instante o pecado está ali, ele está batendo a sua porta. Assim como Jesus também disse, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e cearei com ele. Então cuidado para quem você vai abrir a porta. As pessoas são tentadas quando atraídas e enganadas pela própria cobiça. Tiago escreve, quando a cobiça é concebida, dá luz ao pecado. Eva foi seduzida, Eva foi enganada, Eva se deixou levar, ela abriu a porta, ela criou uma comunhão. Então, se nós criarmos uma comunhão com o pecado, o que vai acontecer? Nós vamos dar a luz. E quando gerado, ele vai não gerar a vida, mas a morte. 3. O pecado de Adão. Adão não foi criado impecável, nem penoso, mas sim perfeito. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus dotou Adão do livre-arbítrio, com o qual ele era capaz tanto de obedecer quanto desobedecer ao Criador. Escolheu desobedecer. Sabia que o livre-arbítrio é um poder muito grande? Você é muito poderoso. Que olhe bem, no inferno, na terra e no céu, não existe ser nenhum que diga não a Deus a não ser o ser humano. Lembra quando Daniel dobra o joelho e ora a Deus e pede uma resposta? Deus chama o anjo e fala, olha, na mesma hora saiu sua resposta. Não chegou não por causa de Gabriel, porque quando ele viu o céu estava impedido. Gabriel não é igual a nós, que Deus manda e depois, eu vou mais tarde, Senhor. Eu vou aguentar mais um pouquinho, que não, nós somos o único ser que temos esse poder, quando Deus fala, de nós dizermos não. E Adão teve esse poder. Ele escolheu desobedecer a Deus, a transgredir a sua lei e o seu mandamento.
A iniquidade de Adão, o qual chamamos de pecado original, contaminou toda a raça humana. Em consequência disso, a humanidade tornou-se universal e totalmente degenerada, pois todos seus descendentes nasceram em pecado. Todos nascemos em transgressões. Todos pecaram, não há um justo sequer. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então o pecado de Adão, ele contaminou a humanidade inteira. No que acredita, de novo, né, as perguntas aqui, no que acredita as igrejas Assembleia de Deus em relação ao pecado? Eu creio nisso em relação ao pecado. Cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4, ou seja, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Eu estou colocando a Assembleia de Deus porque eu faço parte da Assembleia de Deus. Mas você de outra denominação há de concordar comigo que cremos, professamos e ensinamos que o pecado é uma transgressão da lei de Deus, independente da plaquinha que está lá escrito. É como a nossa aula da escola dominical é pela CPAD, e a Assembleia de Deus é onde eu sirvo ao Senhor e é onde eu passo esse subsídio, essa aula aos professores digamos assim, da Assembleia de Deus no campo de Foz do Iguaçu. Então eu coloco ali que as igrejas Assembleias de Deus pensam em relação ao pecado, né, no que acreditam, né, as igrejas Assembleia de Deus. Mas toda igreja que tem a Bíblia como regra de fé, como manual de fé, pensa da mesma forma. Olha, Atanásio, um dos pais da igreja, dizia que o pecado é a introdução dentro da criação de um elemento desintegrador que conduz à destruição e que somente pode ser expelido por meio de uma nova criação. Daí a necessidade do novo nascimento. Sobre a universalidade do pecado. O pecado original, o pecado de Adão e Eva, no sentido estrito da palavra, de respeito à primeira transgressão do ser humano, a lei de Deus. É, no entanto, usado geralmente para designar a pecaminosidade universal e hereditária do gênero humano, desde a queda de Adão. Então, quando se fala de um pecado universal, que toda a humanidade pecou, é porque está usando do pecado original de Adão, não aquele do céu, mas o de Adão, que contaminou toda a humanidade. Uma consequência do pecado. A morte é uma das consequências primárias do pecado, sua punição e castigo. Por essa razão, o mundo inteiro tem de experimentar esse terrível golpe. Por exemplo, uma criança que ainda não atingiu a sua racionalidade em distinguir o bem do mal, o pecado do não é pecado, ela pode morrer antes de atingir essa idade, antes de chegar aos 3, 4, 5. Por quê? Porque o pecado ele produz a morte. Nós vamos ver quais são as mortes que o pecado produz. Uma delas é a física que você está vendo agora. Aos homens é ordenado morrer uma vez vindo, depois disso o juízo. Esse é o pecado resultado do pecado original de Adão. A Bíblia fala de 3 tipos distintos de morte: física, espiritual e eterna. Vamos lá então, morte física. O texto que melhor elucida a morte é 2 Samuel 14:14, que diz: porque certamente morreremos e seremos como água derramada na terra, que não se ajuntam mais. O que acontece com o corpo quando é sepultado? O que Samuel está dizendo? Ele vai, primeira coisa, expelir a água, porque somos 72% do nosso corpo é água. Então isso é o que? Isso é a morte física acarreta, literalmente, o pecado trouxe a morte física literalmente. Essa não foi a primeira morte, mas foi o primeiro juízo de Deus sobre o ser humano. A outra morte foi espiritual, foi a primeira. Porque o que é a morte espiritual? É a separação. Ela tem 2 sentidos, tem um sentido negativo e o positivo. No negativo, a morte pode ser identificada pela expressão bíblica, morte no pecado.
Então, quando o homem está morto nos seus delitos, nos seus pecados, ele está em um estado de separação da comunhão com Deus. Significa estar debaixo do pecado, sob o domínio do pecado. Na parte positiva, a morte espiritual é experimentada pelo crente em relação ao mundo, isto é, a sua pena do pecado foi cancelada e agora ele vive livre do domínio do pecado. Quanto ao futuro, os cristãos autênticos terão a vida eterna. Então, a morte espiritual para o mundo é positiva. A morte espiritual diante de Deus, perdendo a comunhão com Deus, é negativa. E temos a morte eterna, chamada segunda morte. Os ímpios, depois de julgar, passarão para essa segunda morte, que é o que? A separação total de Deus. Vão ser lançados no lago de fogo, que não foi preparado para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Mas Deus deixou o quê? Esse poder na sua mão de livre-arbítrio, onde você pode dizer não para Deus. Consequência dos pecados. Consequências do pecado. Vejamos as consequências. Vocês lembram que nós tivemos uma lição sobre o tabernáculo? Então, nós vamos ver essa ordem universal. No Éden, que representa pelo tabernáculo o lugar santíssimo, o homem estava na presença de Deus. Ele peca, o que acontece? Tem o véu que faz a separação entre o lugar santíssimo e o lugar santo. Ele é expulso para o lugar santo. Ele deixa de estar na presença, agora ele está diante da presença. Então ele é lançado do lugar santíssimo para o lugar santo. É onde fica o altar da adoração, onde ficam as orações, onde fica o louvor. Mas com o homicídio de Abel, ainda o homem estava no átrio, e quando ele orava e quando ele oferecia um sacrifício, ele tinha acesso ao lugar santo somente. Mas quando Caim mata Abel, ele é lançado totalmente fora da presença de Deus, ele é fora do tabernáculo. Nós vemos que o sangue de Abel, ele clamava pelo seu irmão. Primeiro por redenção, porque Jesus morre primeiro, por quê? Pela redenção do homem. Depois ele vai vir com o juízo. Então o primeiro clamor de Abel é a redenção do homem. Ele está totalmente fora da presença de Deus. Foi lançado fora. Nem diante de Deus ele não está mais. E ele dá a volta, vai constrói sua arca. Onde? Na porta do Éden, no Oriente. Então, quais as consequências do pecado para o homem? Colocado por Deus no Éden, não precisava lavrar, agora vai ser necessário. Quando Deus colocou lá, ele já colhia sem plantar, porque Deus falou, olha, tem a árvore aí, agradável à vista, boa para se comer, você pode comer de toda a árvore. Você pode usufruir de toda, menos do conhecimento do bem e do mal. Como ele desobedece, primeira coisa, agora você vai lavrar. A terra será maldita, você vai ter que comer do suor do seu rosto, vai ser difícil, você vai ter cansaço. Você vai chegar em casa no final da tarde, doido para descansar, porque o seu físico vai estar desgastado. Para a mulher, por causa da desobediência, a mulher muito sofreria em sua mais sublime missão. Dará filho com dores. A natureza, o que acontece? Maldita é a terra. A natureza deixa de ter uma harmonia. Em Romanos 8:20 a 22 diz que a natureza geme com dores de parto, querendo a sua redenção. No relacionamento com Deus, é expulso em consequência do pecado. O homem, Jesus, precisa morrer na cruz para que nós agora tenhamos o acesso ao lugar santíssimo. Então o homem perde a comunhão que desfrutava com o Senhor, que na viração do dia vinha conversar com ele, o homem perde essa comunhão. Agora, depois, lógico, sem Cristo não passamos de filho da ira, mas com Cristo nós temos de novo essa comunhão, nós podemos adentrar no lugar santíssimo. E a pior consequência, o salário do pecado é a morte. Já falamos, causa morte espiritual, causa morte física, e se persistir nos seus delitos, o homem ainda terá a morte eterna. Se Deus sabia de tudo isso, se Deus sabia que o homem ia pecar, se Deus sabia que o homem estava propício a enfrentar 3 tipos de morte, por que ele cria o homem?
Porque ele elegeu. Nós vemos em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele diz que, ele fala assim, porque ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E se você for lá em Provérbios capítulo 8, versículo 31, você vai ver que na dispensação do mistério, quando o Senhor não tinha feito, não tinha imposto limite aos mares, quando ele não tinha riscado os montes, se você ler Provérbios de 8, de 22 ao 31, você vai encontrar que antes de tudo, a sabedoria, que é Jesus Cristo, que é o Filho, ela já brincava com os seres humanos. E quando Deus chega à imagem perfeita, que é o corpo de Cristo, quando ele chega no corpo perfeito, ele vai destruir os imperfeitos. E quando ele vai destruir esses imperfeitos, Jesus fala, não, não destrói. Ele falou, mas o que eu faço? Elege eles em mim. Efésios capítulo 1, versículo 4. Nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Se Adão come da árvore da vida, Jesus já tinha morrido, como aconteceu com Isaac. Quando Abraão vai oferecer o seu filho, Deus não precisa que ele mate porque ele já tinha feito no seu coração. Quando Caim e Abel vai oferecer o sacrifício, Deus atenta para onde? Não para o sacrifício, mas para o coração. Então não era necessário Jesus morrer na cruz, mas porque ele já tinha morrido no coração do Pai. Na cruz ele só veio consumar o ato porque o homem pecou, porque o homem errou. Então morrer na cruz não é consertar um erro de criação, mas é abrir uma porta para a redenção do homem que não teve uma escolha sábia em comer, em vez da árvore da vida, é comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa é a pior causa que o pecado gerou. O salário do pecado é a morte. E a pior morte é a espiritual e, por fim, a morte eterna, a segunda morte, que é a separação total de Deus. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua aula. Esse slide está disponível. Mande seu e-mail, comente, meu pastor, eu quero esse slide. Eu envio para você. Se você quiser fazer alguma alteração nele, faça. Se você quiser usar ele da forma, use bem na sua escola. Ore por mim, eu oro por você, para que domingo nós possamos direcionar o povo de Deus a uma boa aula, que ele venha conhecer as razões de não andarmos de comunhão com o pecado, de não termos comunhão com o pecado, de não andarmos na concupiscência da carne. Teríamos muito assunto para falar sobre isso, mas o tempo é pouco. Quem sabe podemos gravar futuramente mais aulas falando somente sobre o pecado. Meu irmão, que Deus abençoe você. Eu vou estar gravando a próxima aula, lição de número 8, para o dia 23 de fevereiro de 2020, o início da civilização humana. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua aula no domingo de manhã e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.